Como vender mais? Agora eu vou te ensinar uma técnica simples que, aplicada em vendas, aumentará consideravelmente a sua taxa de conversão. Nós chamamos ela de rapport em vendas. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Júlio Barba, seu vendedor número 1. Nesse canal falamos de venda, relacionamento e empreendedorismo. Também trago atualizações de técnicas de vendas presenciais e online. No Vendedor número 1 também vou te contar as minhas experiências, as minhas histórias na venda do ramo no automóvel, as técnicas que eu usei na prática para alcançar meus objetivos. Técnicas essas que você aplicando pode usar para vender qualquer coisa. Uma pergunta que eu ouço muito é: como vender mais? Júlio, como aumentar a minha taxa de conversão? Eu entro em contato com os clientes, seja presencial, seja online, e eu não consigo vender nada. Como eu pulo desse estágio do nada para o tudo? Se você tem um problema como esse que eu acabei de falar, se prepara, que eu vou te ensinar um passo a passo para você estreitar a sua relação com o seu cliente, criar uma conexão e, consequentemente, vender mais. Mas antes de continuar, vamos parar tudo aqui agora. Olha, deixa o seu like. Vai, eu tô esperando. Deixa o like. Deixou? Agora faz o seguinte, comenta alguma coisa. Comenta se o canal tá te ajudando, se os conteúdos estão ajudando você, se está sendo prático, está sendo útil para você. Comenta aí, deixa um comentário. E também agora, antes de continuar, esperar mais um pouquinho, se inscreve no canal, aperta aquele botão ali, ó, inscrever-se, ou inscreva-se. Já fez? Agora podemos continuar. Vamos para o vídeo. A palavra rapport, do francês, quer dizer trazer para perto ou estar próximo. Então o rapport usa algumas estratégias que estão relacionadas à psicologia para criar uma proximidade maior com uma pessoa. Agora pense comigo se já não aconteceu de você estar em algum lugar e nesse lugar conhecer uma pessoa e começar a conversar com ela e chegar um momento que você tem uma percepção de que parece que você conhece essa pessoa há muito tempo, como se fosse um amigo de infância, uma amiga de infância, que a pessoa parece ser muito parecida com você, falando a mesma linguagem, estando na mesma sintonia. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, isso aconteceu comigo também. E pode ser até que ela tenha feito isso de forma instintiva, ou talvez não. Então o rapport é uma maneira de você criar uma ligação forte com algumas estratégias simples para estreitar relacionamento ou até gerar confiança mais rápido em uma pessoa. Agora lembre-se do seguinte cenário que acontece em vendas. Todas as vezes que vamos interagir com uma pessoa, nós usamos nossas experiências passadas para ditar como nós vamos nos comportar diante daquela pessoa, daquela situação. E todos nós já passamos por algum evento assim, onde nós fomos atendidos por um vendedor ou vendedora, e esse profissional nos atendeu e contou uma história ou deu alguma informação que não condizia com a realidade, ou até criou uma expectativa irreal em nós. E no final não era nada daquilo. E em vendas, infelizmente, muitas pessoas não se comportam da melhor maneira. Porém, olha o que acontece. Você guardou uma informação de que não vale a pena confiar em vendedor. E isso acontece com o seu cliente também. Então, nos primeiros minutos de atendimento comercial, você percebe um distanciamento com o seu cliente. E conforme o atendimento vai sendo conduzido, você vai apresentando seus argumentos, você vai também notando uma aproximação, gerando uma certa confiança com o seu cliente. E você vai conquistando essa confiança e, consequentemente, vai atraindo o seu cliente para perto. E você também vai se aproximando dele. O rapport, justamente, é uma técnica que você, fazendo passo a passo, vai te ajudar a quebrar esse gelo. Quebrar também esse distanciamento mais rápido e ter uma proximidade maior com o seu potencial cliente. Eu separei algumas estratégias simples e diretas que você, aplicando passo a passo, vai te ajudar a criar essa confiança com seu potencial cliente e te ajudar na taxa de conversão, ou seja, vender mais. Vamos lá? Primeiro ponto do rapport é
Escutar muito bem. Escutar muito bem a outra pessoa. Você se considera um bom ouvinte? Você se considera uma pessoa que escuta bem? Porque é uma verdade que a maioria de nós se preocupa mais em falar do que em escutar. Tem uma ferramenta americana chamada Gongo, que fez um levantamento, um estudo, envolvendo milhões de ligações de vendas, que foi constatado o seguinte: os que vendiam mais eram os que falavam em apenas 30% do tempo. 70% do tempo, quem falava era o cliente. E você concorda que escuta bem ou não? Se você disse que escuta, então vamos fazer um teste, tá bom? Primeiro, repete comigo, levanta a mão direita. Agora coloca a tua mão na barriga. Vai repetindo. Terceiro, coloca a mão no coração. Quarto, coloca a mão no pescoço. Quinto, agora coloca a sua mão na nuca. Essa é a sua nuca? Não, né? Então me parece que você não está escutando tão bem quanto você imagina. Normalmente nós somos muito mais visuais do que auditivos, então é muito importante você prestar atenção, como uma técnica de rapport, prestar atenção muito bem no que a pessoa está falando, prestar muito atenção na pessoa. Quando você consegue prestar atenção na outra pessoa, você consegue extrair informações valiosíssimas dentro do processo de venda que farão você usar elas a seu favor na sua argumentação e te ajudarão consideravelmente a vender mais. Você pega a informação que o cliente passa, prestando a atenção nele, e vai usar isso como argumento para, dentro do processo de venda, no futuro, ali na sua argumentação, você usar as informações que ele te deu ao seu favor e te ajudar a vender mais. E ouvir mais é fundamental, até para você entender os motivos do seu cliente. Porque lembre-se, o cliente ele compra pelos motivos dele, não pelos nossos. E a segunda maneira bem simples de fazer rapport é prestar atenção na velocidade que o seu cliente está falando. Seu cliente fala rápido ou devagar? Seu cliente é mais imperativo ou não? De que maneira seu cliente se comporta? Qual é a velocidade da respiração dele? Você pode dizer assim: ah, Júlio, é muita coisa para prestar atenção. Eu não consigo. Consegue sim. Isso não é mágica. Isso não é dom, não é talento. Isso é prática. E a prática leva ao aperfeiçoamento. Ninguém vai pegar ou vai se lembrar de tudo isso que eu tenho a falar de uma vez só. Mas se pegar uma parte e aplicar na prática, gente, já é um grande passo dado. Com certeza você vai estar muito à frente dos seus colegas, dos seus concorrentes. Então, quanto mais próximo você se comunicar com o mesmo padrão do seu cliente, mais rápido vai gerar uma confiança. Vai gerar algo familiar. E as pessoas gostam do que é familiar. As pessoas gostam do que é parecido com elas. E tem conteúdo aqui no meu canal sobre as pessoas gostarem do que é familiar. Eu falei sobre isso no vídeo O Poder do Aperto de Mãos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem após esse vídeo aqui. A familiaridade está ligada com a confiança. E quanto mais parecido conosco, a gente confia mais. E a maneira que você presta atenção e se comunica te ajuda a gerar uma confiança maior na outra ponta. Outro ponto muito importante relacionado com essa lógica é: já fui enganado por um vendedor, não confio mais. O nosso cérebro funciona basicamente com dois tipos de sistemas. Sistema 1, sistema que toma decisões rápidas, que é o sistema que toma decisões por quase 90% das vezes. E o sistema 2 é o sistema mais analítico, é aquele que precisa parar, pensar e analisar para tomar uma decisão. O sistema 1, ele toma decisões do tipo: por que caminho eu vou para o trabalho, por que caminho eu vou para casa? E naturalmente nós tomamos o caminho praticamente de sempre. O sistema 2 é aquele que valida a decisão do sistema 1, se a decisão é boa ou não, se ela é ruim ou não, se ela é coerente ou não, entende? Então, o que você tem que pensar? A familiaridade faz você ficar por mais tempo dentro do sistema 1 do seu cliente. E quando você traz algo muito complexo, muito distinto daquilo que ele está acostumado a lidar, a saber, você leva o cliente a ativar o sistema 2. Então, tome sempre muito cuidado com a complexidade das informações que você vai passar para o seu cliente. E da mesma maneira que você praticou a escuta ativa
para entender onde o seu cliente estava, você vai entender o nível de vocabulário, o nível cognitivo dele, compreensão do problema e nível de consciência. Se o seu cliente está entrando agora no mundo que você vive há bastante tempo, não adianta usar jargões ou expressões técnicas desse mundo. Ele não vai entender nada. E tendo um nível maior de complexidade daquilo que você fala, ele naturalmente vai ser atraído a ativar o sistema 2 dele e vai ter um trave ali para analisar aquilo, vai ficar numa parte mais lógica do que emocional. Se você fizer isso, você vai assustar ele. Procura vibrar na mesma sintonia que o seu cliente, falar na mesma velocidade que ele, no mesmo tom de voz. Tenta trazer os mesmos pontos que ele está colocando. E ali você vai entender se ele está te entendendo ou não. E aí, de qualquer forma, você estando na mesma sintonia que ele, você pergunta, você confirma, ei, tá me entendendo? O cliente ele não pode ficar com uma cara como se tivesse uma cara de paisagem, vendo uma aula de física quântica ali, não entendendo nada. Toma muito cuidado com isso, porque senão você pode assustar o seu cliente e afastar ele. Então, vibre na mesma sintonia que ele. E o terceiro ponto de rapport, que muitas vezes é negligenciada, é sorrir. Quando você sorri, você naturalmente estimula a outra ponta a sorrir também. Estudos mostram que se você ficar olhando para um ponto com a cara fechada durante um tempo específico, você acaba ficando com raiva pela sua linguagem corporal, pela sua expressão, você acaba ficando com raiva sem nem saber porquê. E da mesma maneira, quando você sorri, você estimula a outra ponta a sorrir também. Isso quebra o gelo e faz com que você tenha uma proximidade maior com seu cliente. Todos nós associamos o sorriso à felicidade, a momentos bons. Isso gera o rapport, isso gera proximidade com seu cliente. Quarto ponto, chame a pessoa pelo nome. O nosso nome é o som mais agradável que se pode ouvir. E eu já falei sobre esse tema no vídeo. Repita o nome do seu cliente e venda mais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para depois de assistir esse, você também correr lá e ver esse conteúdo que vai te ajudar bastante. O nosso nome é a palavra mais agradável que nós podemos ouvir. Quando você chama o seu cliente pelo nome, isso gera uma felicidade natural nele, isso gera um alerta, isso gera um despertar nele. Assim, opa, eu sou importante para essa pessoa. Isso gera proximidade. E, gente, pode parecer óbvio, mas eu já perguntei para diversos vendedores meus qual era o nome do cliente que ele estava atendendo há semanas, há dias, há meses, e que ele estava no momento na loja. Perguntava qual era o nome dele, qual era o nome da esposa, do esposo, do filho, da filha, daquelas pessoas que estavam ali juntas com o cliente na loja. Ele não sabia o nome de ninguém, não sabia me falar. E começava a gaguejar, começava a truncar. Ih, esqueci, não, o nome dele é Rafael, não, o nome dela é Cristina, o nome dela é Paula. Ah, não, espera aí que eu vou lá perguntar. E o que eu faço sempre que possível, quando estou na mesa de negociação, é perguntar o nome do cliente. Eu já sei o nome dele, na verdade, porque eu perguntei ao vendedor. É também perguntar o nome do cliente na hora, repeti-lo na hora que ele me falar, e anotar num papelzinho. E durante a minha argumentação, o que eu tento fazer é repetir o nome do cliente o maior número de vezes possível. Quinto rapport, simples, é buscar conexões. Todavia, você tem que usar isso com cuidado, porque pode ser um tiro no pé. A primeira coisa que um vendedor de verdade faz é perguntar. Perguntar sobre o cliente, perguntar sobre a vida do cliente, perguntar no que ele trabalha, perguntar se ele gosta de viajar, se ele tem família, se o bem, no meu caso aqui, o veículo que ele está procurando é para passeio, é para trabalho, qual o objetivo fim desse produto, da aquisição desse bem. E tem também as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. E essas redes, elas trazem várias informações sobre o cliente, porém você tem que usar sempre de forma moderada. Você sabe que vai atender o cliente, você marcou o cliente para vir no sábado na sua empresa, vir numa quinta-feira, você marcou um cliente 2 dias antes. O que você faz? Sabe o nome completo dele? Vai no Instagram, pesquisa lá se ele gosta de viajar, qual foi a última viagem dele, se ele gosta de um restaurante X ou Y, o que ele gosta de fazer, com quais pessoas ele costuma conviver, se ele é uma pessoa muito familiar ou se ele é uma pessoa muito de balada. Aí você procura saber também para qual time ele torce, qual o viés político dele também. Se você conseguir trazer algo que tem uma ligação emocional positiva,
Isso vai gerar muito valor, isso gera muito proximidade. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro e nos últimos anos o lugar que eu mais frequentei fora do estado foi BH. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E se um vendedor que estiver me atendendo trouxer alguma coisa sobre Minas, já no meu subconsciente já vou pensar em coisas boas. Em café fresco, vou pensar em pão de queijo, vou pensar em paisagem, em gente agradável. Isso vai gerar naturalmente um instinto, um sentimento de felicidade em mim. E naturalmente eu vou estar mais aberto a ouvir o que o vendedor tem a dizer. Vou prestar mais atenção, ele vai ter mais acesso e mais atenção vinda de mim. Então dê uma pesquisada sobre o seu cliente antes de o atender. Às vezes cerca de 10 minutos ali que você tira para pesquisar numa rede social, ou até no próprio WhatsApp ali, informações que ele mesmo coloca na sua descrição do que ele acha dele mesmo. Ou se ele bota lá família em primeiro lugar, então ele bota trabalho em primeiro lugar, aquelas expressões que você coloca muitas vezes ali no rodapé, na sua descrição no próprio WhatsApp, se você não tem acesso às redes sociais do cliente, isso pode ser um pequeno pedaço para você usar para fazer uma ligação positiva, para você ter mais acesso a esse cliente. E se ele não tem essas informações, esses lugares para você colher informações, o que você pode fazer? Você pode perguntar. Pergunta. Lembre-se, são as perguntas que movem o mundo, não as respostas. Eu já falei sobre isso também aqui no canal, as perguntas exploratórias. O link está na descrição. E o sexto e último rapport que eu vou falar, dentre muitos que ainda tem para ser falado, que é não menos importante que os outros, é o espelhamento. Olha, o espelhamento parece até mágica, mas é técnica. Todas as vezes que você repete, que você imita os atos de uma outra pessoa, você vai criando o subconsciente dela uma conexão. Mas que isso, Júlio? Que loucura é essa? Olha o que eu estou falando, presta atenção. Você está atendendo um possível cliente e esse cliente ele coça o queixo. O que você faz? Você espera 2, 3 segundos e lentamente repete a mesma ação. Tá vendo? Não faça imediatamente, não faça. Aí o cliente ele tá conversando com você, aí ele vai, coça a orelha. O que você faz? Espera 2, 3 segundos e lentamente você coça a sua orelha também. E depois de um certo tempo, você repetindo os gestos do seu cliente, vai gerando uma conexão, vai gerando uma semelhança, vai gerando um subconsciente dele, uma informação de que, poxa, essa pessoa se parece comigo. Lembre-se que eu falei que nós gostamos daquilo que é familiar, daquilo que é igual a nós, dos nossos gostos parecidos. Eu aprendi isso estudando o famoso PNL, Programação Neurolinguística. E todas as vezes que eu apliquei esse tipo de técnica, eu vi um resultado positivo. Então você cria uma conexão maior com o seu cliente. E tome cuidado para outra pessoa não perceber. Mas é quase que impossível ela perceber, ela pensar assim, pô, você está me imitando? Não, é quase que impossível. Mas sempre faça com cautela, com moderação, no momento certo. Você vai ver que os resultados serão extraordinários. Outro detalhe aqui antes de terminar. Lembrando que essas técnicas que eu falo aqui no canal, eu já apliquei e já comprovei que os resultados são positivos. E nesse vídeo eu não estou falando que você vai vender mais, não, usando essas técnicas. Eu estou falando que aplicando elas, colocando em prática, que não adianta nada você saber só a teoria, mas tem que colocar na prática, aumentarão consideravelmente as suas chances de vender. E chegamos ao término do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, comenta se você gostou, se você está gostando dos vídeos, se você está gostando desse conteúdo, se você tem uma sugestão, se o conteúdo aqui está atendendo às suas necessidades, os resultados que você está tendo aplicando na prática essas técnicas. Deixa um comentário e também pegue e compartilhe com o seu grupo de WhatsApp. E também não se esquece de se inscrever no canal. Pô, gente, se inscreve aí, ajuda a difundir essas informações que eu sei que são boas. Para alguém vai ser necessário, para alguém vai tirar o proveito dessas informações. E lembre-se, a sorte ajuda quem se prepara.